mais pra frente, tá? Primeiro vamos falar do jogo de hoje. Vasco e Dragão na tela para você, o provável Vasco do Renato Paiva. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton. Léo precisa melhorar, hein? Nós falamos sobre ele ontem. Meio campo, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Payet, Adson, Verratti e o David. Coutinho tá fora. Sentiu lesão muscular. Aí aquele negócio que nós falamos, lembra? Os caras chegam, mas o Coutinho o Payet ainda é mais velho, né? E o Vasco tem enfrentado, ao longo dessa história do Payet, que é uma bela história no Vasco, tem enfrentado períodos de ausência dele por causa de lesão. Coutinho agora vai enfrentando, voltando, ele ficou muito tempo fora, saiu muito novo, agora volta a entender um pouco a dinâmica do calendário do futebol brasileiro, dos gramados, né? Do esquema de treino, da pressão. É muita esperança que é depositada em cima do Coutinho. Tem também uma parte aí psicológica dele, Coutinho, saber o que ele representa para o Vasco nesse momento conturbado do Vasco. Então, isso tudo cumpre um papel aí na readaptação do jogador. Tá aí lesionado, então, o Coutinho fora. E os parças do Coutinho aí não são opção de titular para o Rafael Paiva. O Souza e o Alex Teixeira. Verdade. Ele vai com o Hugo Moura, Matheus Carvalho e o Payet ali. Mas o ataque tem sido eficiente. O ataque tem indo bem. Não, o Adson tá bem, tá crescendo. O Adson tá jogando bem, mas eu não sei se tu concorda. O time joga muito em função do Verratti, né? Que é um matador, sim, né? Sim. O Verratti, eu não me lembrava desse centroavante. O Verratti está fazendo o segundo ano de futebol brasileiro. Ele é um goleador. Ele é um centroavante raiz de área mesmo. E outro, com temperamento maravilhoso. É um cara que não alivia. Não. Se tiver que jogar junto com os zagueiros, ele divide e tal. Esse é o centroavante que a gente não tem hoje. A gente olha para o Brasil hoje, que joga aqui no Brasil, quem é que tem esse perfil? É o Caleri, né? É o Caleri, é verdade. É o Caleri que é argentino também. Sim. Então, cara... Os gringos, né? Você tem, e mais, mas são os estrangeiros. Claro. O Brasil, você tem o melhor centroavante do Brasil, é o Pedro, que é um cara técnico. Isso, mas o que mais? Né? Não, aí você tem os estrangeiros, nós falamos dois aí, o Verratti e o Caleri, mas você tem o Martínez, você tem o Pita também, o Isidro Pita, né? O Ener Valencia. O Ener Valencia, você tem o Cano, que agora está numa temos o Diego Costa no Grêmio, né? Que daí é brasileiro, é um brasileiro... Naturalizado espanhol, né? Disputou até a Copa no Brasil pela Espanha. Tem o Lagarto no Sergipe. Muito sergipano assiste a gente, viu? Aliás, eu entrevistei ele na Copa, gente finíssima na época. Sim. Depois que a Espanha tomou, lembra? Tomou 5 da Holanda. Uma das maiores injustiças, assim, eu lembro que fiquei revoltado na época, escrevi isso na revista Placar, onde eu trabalhava, que ele foi convocar, lembra antes da Copa? Ele estava com aquela coisa, me naturalizo, aceito a convocação que é certa para a Copa da Espanha. Aí o Filipão convoca ele antes, aí ele vem, aí fica naquela dúvida, ele fala, ele chega, Filipão, vou ou não vou? Eu tenho um convite da Espanha, eu quero realizar meu sonho. Isso. Vou ou não vou? Aí o Filipão fala, não posso garantir. Então e daí ele vai, decide a Espanha e depois a comissão insinua que se o cara não quer jogar na seleção brasileira, não sei o quê. Absolutamente. E daí ele vem jogar no país dele, onde ele nasceu, o país que não lhe deu as oportunidades de desenvolvimento. Ele veio lutar aqui no Barcelona da Capela do Socorro, depois vai para a Europa, bate cabeça, se destaca, faz a vida inteira sozinho na Europa, volta e por conta disso é vaiado no seu próprio país. A torcida, quando ele entrou em campo, vaiou o Diego Costa. Eu fiquei revoltado. A Espanha veio como campeã do mundo e campeã da Euro, como se ele fosse um traidor da pátria do Brasil. Que coisa abjeta. E o Diego foi vaiado pela torcida, me lembro, lá na Fonte Nova. Foi 5-1 para a Holanda, aquele gol do Van Persie de cabeça, sabe? Sim. E a Espanha caiu fora da primeira fase. Era Holanda, Espanha, Austrália e Chile. A Espanha estava meio uma geração saturada já, porque vinha do título de 2010. Do bicampeonato da Euro e do título de 2010. E caiu na primeira fase, foi um fiasco. Mas eu me lembro que o Diego, na época, até na própria Espanha também, a opinião pública espanhola também não aceitou muito bem ele na seleção, sabe? Aí ele tá mostrando que ele ainda tem muita lenha para queimar no Grêmio. Precisa voltar, hein, Diego? Deve voltar contra o Fluminense, deve voltar. Na Libertadores. Aí. Vamos ouvir o Léo Jardim, o goleiro do Vasco. Ele projetou esse duelo contra o Atlético Goianiense que acontece hoje à noite em São Januário. Cara, eu acho que por tudo que a gente já viveu na competição,
pelas outras fases que a gente conseguiu passar. Eu acredito que é um dos jogos mais importantes do ano e que a equipe está muito motivada, muito concentrada para conseguir fazer um grande jogo e conseguir a classificação. Léo Jardim, que já teve uma convocação para a seleção brasileira. Agora o provável Atlético Goianiense, lanterna do Brasileirão. Que fase do Dragão, Estreia do Louser, né? Estreia do Humberto Louser, veio da Chape. Da Chape. A Chape que perdeu pro Mirassol ontem. Pedro Rangel, Rony, Adriano Martins, Pedro Henrique e Romão. Pedro Henrique é aquele que foi revelado pelo Corinthians, né, o zagueiro. Correto ou não? Não, esse está no ele está no Bragantino. Está no Bragantino, perdão, tá certo. Esse é outro Pedro Henrique. Gonzalo Freitas, Baralhas, Shailon e Alejo Cruz, Emiliano Rodrigues e o Luiz Fernando. Não, mas tem 2 ex-corintianos, ele tem razão. O Rony, que vai jogar improvisado na lateral direita, e o Guilherme Romão, que está jogando bem o Romão. No time do Atlético Goianiense. Sinceramente, é um jogo perigoso, sabe por quê? O Goianiense é um franco atirador. Porque o Goianiense tá quase com a degola na Série A do Brasileiro. Sim. Concorda comigo ou não? Sim. Já fez 21 jogos. Tem que fazer uma campanha agora gigantesca no segundo turno. Então, esse jogo aí é uma espécie assim de sabe? Vamos jogar um pouco relaxado, mas se a gente passar também, né? Talvez aí o nosso objetivo, quartas de final. Opa. Aí vai, no sorteio lá vai que tu dá uma sortezinha, dependendo de quem passar, né? Concorda comigo ou não? Daqui a pouco tu tá com o pé na semifinal. Tô dando um exemplo. Futebol brasileiro pode acontecer isso, né? Então acho que esse jogo é perigoso pro Vasco, viu? Porque é o novo treinador, o time, certo? Sem muita pressão na Copa do Brasil e já sabendo que na Série A do Brasileiro a degola ela tá muito perto, né? Vai passar o Vasco nos pênaltis. O Vasco nos pênaltis? Olha só, jogo tenso, cara. Jogo tenso. Jogo tenso.